Nós abordamos a cenografia como um conjunto de todos os elementos de significação do espaço. Então, tudo aquilo que concorre na representação cênica, seja ela uma representação cênica teatral, circense, operística, enfim, ou as mídias que utilizam-se do cênico como matéria para a construção de suas representações, como é o caso do cinema e da TV, nesses casos, a gente vai estar sempre lidando com problemas relacionados ao espaço. Como eu elimino esse espaço, como eu organizo os elementos desse espaço, como eu coloco os sujeitos que atuam naquele espaço interagindo com essa luz e com esses significantes. Por isso que a gente trabalha teoricamente com o conceito de cenografia como os elementos de significação do espaço, que estimulam essa percepção para além da visualidade. O lugar cênico é aquele local em que a gente escolhe para que a cena se desenvolva. O espaço cênico, ele é um pouco mais abstrato. Ele é, na verdade, o resultado de um pacto que se estabelece entre o espectador e a cena. Porque nem tudo que é colocado como cena diante do espectador é digerido, é apreciado pelo espectador como cena. Vou pegar um exemplo muito corrente, muito comum, aqueles espetáculos que a gente às vezes vai assistir na escola dos nossos filhos. E que nós estamos ali, às vezes, muitas vezes, muito mais movidos pelo afeto que temos por nossas crias, né, do que necessariamente para apreciar uma construção, embora que isso possa ocorrer, tanto a dispensa do afeto, como também o fenômeno cênico. No entanto, geralmente o que acontece ali é uma relação de afetividade e não efetivamente a realização de um ato cênico. E é isso que torna o espaço cênico mágico e que pode ser construído tanto no palco de uma caixa italiana, como é o exemplo do Alberto Maranhão, como em cima de um caminhão no meio da feira. Porque se eu subo no caminhão, conclamo os passantes a prestarem atenção nas minhas ações e faço com o conjunto dessas ações um ato efetivamente teatral, de maneira que o transeunte para e se vê impelido a continuar esperando o desenrolar dos fatos que eu estou ali em cima representando, ali construiu-se um espaço cênico e uma ação teatral efetivamente foi estabelecida. Grupo de teatro Mambembe e viemos de lugar nenhum para fazer muito tum-tum-tum. E neste momento especial, eu vos apresento a nossa peça teatral. Enquanto a tempestade não passa. O teatro, ele não precisa acontecer num único espaço. Claro que o Alberto Maranhão está dotado de um conjunto de equipamentos que favorece que ali eu construa determinados efeitos cênicos. Isso aí eu não estou, de maneira nenhuma, querendo negar a necessidade e a validade desse espaço. Acontece que nós não podemos ficar presos a esse espaço. E não ficamos, essa explosão, na verdade, ocorre no início do século XIX, na virada do início do século XX, na virada do século XIX para o século XX, a grande explosão do espaço e a reteatralização do teatro, no sentido de que o teatro é a arte da sugestão. Então eu estou aqui conversando com você, sentado nessa cadeira, mas a maneira como eu me coloco diante dessa cadeira e como eu olho para determinado espaço, eu posso de repente sugerir que eu estou em outro lugar. Apenas com o fluxo das minhas ações, a ponto de dizer que cenografia, além de ser o elemento material colocado em cena, ele pode ser também, para quem assiste, apenas a sugestão de um lugar. Né? É como se eu ao acenar para um objeto que passa por mim, e o meu olhar acompanha esse objeto em movimento, eu já estou dando a sugestão para quem assiste de que por ali passou um objeto em movimento. Pode ser um carro, um ônibus, um avião, seja lá o que for. Apenas o fluxo da minha ação já determinou uma espacialidade e um objeto em movimento. Nós estamos fazendo uma reforma no nosso teatro aqui no Departamento de Artes e o grande foco da reforma é transformar o espaço num espaço multiuso. De maneira que o aluno possa conceber um espetáculo para uma relação frontal, onde o espectador senta-se diante da cena e assiste, ele pode se organizar em forma de arena, ele pode se organizar em forma de passarela. Por quê? Porque dependendo da concepção cênica do espetáculo, eu posso configurar o espaço de maneira que o espectador tenha a sua percepção favorecida. Colocar-se única e exclusivamente numa perspectiva frontal diante da cena é empobrecer as possibilidades de percepção do espetáculo. A gente trabalha cada vez mais com a perspectiva de que esses elementos não são só visuais. Né?
porque um material ele não tem só uma possibilidade de ser percebido pela visualidade, ele também pode ser percebido pelo cheiro, ele também pode ser percebido pelo tato. Se eu trabalho com uma construção cênica, de maneira a essa construção envolver o espectador, esse espectador pode ter a oportunidade de pegar, de sentir o material. Né? Não estou dizendo que ele vá pegar o figurino do ator e manuseá-lo em cena. Pode até ser, se a concepção do espetáculo assim o permitir. Mas eu posso criar, por exemplo, um espetáculo, como está em cartaz hoje aqui em Natal, um espetáculo maravilhoso chamado Uma Coisa Que Não Tem Nome, que é baseado no best-seller Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, e nesse espetáculo o espectador é completamente envolvido pelo ambiente cênico. Então ele percebe a cenografia não somente pela visualidade, mas ele senta-se numa cama de ferro, que range quando ele se senta, que tem uma certa consistência, ele sente o cheiro das ações que são, se pega fogo, ele vai sentir o cheiro da fumaça. Então toda essa percepção é estimulada. Então os elementos, esses adereços, claro que eles têm como ponto central a visualidade, mas quanto mais a gente explora também outras dimensões de percepção desses elementos, mais a gente está enriquecendo as possibilidades de construção. Eu gosto muito de citar uma fala de Ariano Suassuna, na sua grande sabedoria. Ele sempre começa as suas palestras dizendo o seguinte: o único teatro que nasceu na Grécia foi o teatro grego. O teatro japonês não nasceu na Grécia, nasceu no Japão. O teatro balinês nasceu em Bali. Então, quando nós somos uma cultura colonizada por uma etnia europeia, nós temos esse vício, e sempre quando nos referimos ao teatro, a gente diz: o teatro nasceu na Grécia. Claro, este teatro grego, que foi fundante de toda a noção de teatro que o Ocidente acabou adotando como referencial de prática teatral, é realmente o nosso mito de origem. Mas existem uma série de outras manifestações que têm a sua teatralidade, têm a sua espetacularidade e que não nasceram na Grécia. Nesse sentido, olhar a história da cenografia é olhar antropologicamente como as diferentes sociedades, em diferentes épocas, organizaram o espaço da representação espetacular. Nós temos um dos melhores figurinistas e cenógrafos do Brasil, chamado João Marcelino. É um trabalho que, inclusive, todos os grandes diretores de teatro que tiveram a oportunidade, diretores e atores, Paulo Altran é absolutamente apaixonado. Zé Celso Martins Corrêa esteve aqui comemorando com a gente o Dia Mundial do Teatro, no dia 27 de março, e viu o trabalho de João Marcelino, que ia levar João Marcelino para trabalhar com ele em São Paulo, fazendo a cenografia e o figurino, na verdade, o figurino dos Sertões. Né? E é o trabalho que o João vem fazendo, com o Chuva de Bala no Paulo do Mossoró, o Alto de Natal, enfim. João é um artista realmente capaz de transformar os materiais mais cotidianos, ele transforma uma toalha de mesa no manto da rainha. Então ele é um mago, um alquimista dos materiais, e é um trabalho que, infelizmente, como nós estamos situados numa capital um pouco fora do eixo, né, mais periférica, não no sentido da importância do que nós fazemos, mas da proximidade com os polos de divulgação e produção cultural do Brasil, esse artista é pouco conhecido. Sem falar aqueles cenógrafos que já estão atuando no universo da produção cultural da cidade, como Costa Filho, Carlos Sérgio, Henkel, que foi nosso aluno também que faz cenografia. Eu certamente vou esquecer algum, mas não pela sua importância, pela pouca memória mesmo. Então, a produção cultural aliada a esse trabalho que a gente vem fazendo, de qualificar melhor o professor de teatro, para que ele possa levar uma perspectiva teatral mais ampla, isso tem estimulado vocações, isso tem estimulado interesses, de modo que a perspectiva hoje, inclusive para quem se coloca fora de Natal, nós já temos notícia de que em São Paulo, em algumas universidades, eles conhecem já o Rio Grande do Norte e a UFRN conhecem já a nossa produção cenográfica. Nós já somos reconhecidos como um polo de produção cenográfica. Senhor Benedito, admira-me o senhor ainda está falando. Ninguém está lhe prestando atenção. Existe uma certa tendência, né, de achar que o elemento central do teatro ou é o ator, ou é o texto, ou é a direção. Né? De uma maneira geral, as pessoas convivem numa cultura que valoriza essa ideia de autoria. É como se construir a luz do espetáculo, construir o figurino do espetáculo, construir o cenário do espetáculo não fosse ser tão artista cênico quanto esses três que eu falei. O que é que isso gera? Do ponto de vista de formação, uma certa negligência do ensino
dessas habilidades nos espaços de formação em geral. Nós, aqui no Departamento de Artes, no curso de licenciatura em Artes Cênicas, Educação Artística, Artes Cênicas, e agora, a partir de 2007, nós vamos ter também o curso de licenciatura em Teatro, como já uma reconfiguração em função da LDB. Nós temos estimulado o nosso aluno a preparar-se enquanto formador para abordar o teatro como múltiplos fazeres. Né? Uma representação cênica é um sistema de representação policêntrico. O que é que isso quer dizer? Que ele não tem um referencial em torno do qual todos orbitam. São vários saberes que concorrem para a construção daquele sistema. Se um desses elementos falha, ele coloca em risco todo o seu conjunto. Então, o ator, por mais maravilhoso que seja, se não tem uma boa luz que o ilumina, se não tem um figurino condizente com a sua atuação, se não tem a organização espacial do cenário de acordo com esse trabalho, ele vai ter o seu trabalho de ator prejudicado. Então, tudo trabalha de uma maneira dinâmica, muito articulada e muito harmônica. A gente precisa, então, estimular os formadores de teatro nas suas oficinas, nas aulas que são levadas para as escolas, a abordar a iniciação teatral como um leque de possibilidades de conhecimentos que o aluno tem acesso, que mesmo que ele não venha se tornar um profissional de artes cênicas, um diretor, um ator, enfim, qualquer outro profissional, um iluminador, ele possa ser um espectador mais qualificado. Também podemos nos dar o luxo apenas de fazer cenografia, de fazer arte, embora esse seja o foco epistemológico do nosso fazer, mas também produzir reflexão sobre esse fazer e transformar essa reflexão em material sistematizado de maneira que ele possa ser partilhado por outras pessoas em outras épocas, em outros lugares.